hoje eu gostaria de meditar um pouquinho naquilo que está em Lucas 10, a partir do versículo 25, que diz: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-os para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo demais que gastares eu te pagarei quando voltar. Tem uma versão que diz: indenizarei. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Neste texto, há uma conversa de início entre Jesus e o doutor da lei. Os doutores da lei, eles são pessoas que estudam profundamente a palavra de Deus, mas às vezes eles não entendem o real sentido. E o doutor da lei, aqui nesse caso, querendo testar Jesus, pergunta para Jesus: Como hei de herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É muito interessante nós percebermos que às vezes nós achamos que esse texto aqui, ele trata apenas de fazer boas obras, para que a gente alcance a vida eterna. Mas eu quero te falar que a vida eterna, a palavra de Deus fala que ela é de graça. A palavra de Deus fala que a salvação, ela é de graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós fazemos as obras, nós praticamos as boas ações, nós ajudamos as pessoas que estão próximas a nós, porque nós somos transformados por Deus. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E fala ainda que a fé sem obras ela é morta. E nesse aspecto aqui, às vezes quando a gente olha para essa parábola do samaritano, a gente acha que Jesus está falando que é apenas basta fazermos boas obras, amarmos aos próximos, que nós herdaremos a vida eterna. Mas eu gostaria de fazer uma análise com vocês mais profunda disso daqui. O homem ferido, ele pode ser aquela pessoa que está voltando, fala que ele estava vindo de Jerusalém. Nós podemos considerar alguém que pode estar vindo do templo, alguém que acabou de sair da igreja, alguém que foi do dízimo, está andando tudo certinho. E mesmo assim, os assaltantes chegaram, espancaram e deixaram ele meio morto, outras versões dizem semi-morto. Alguém semi-morto é alguém que não tem reação, é alguém que não consegue nem se levantar, nem se mexer, às vezes mal respira. E a gente pode ver que depois passa um sacerdote naquele lugar em que estava aquele homem meio morto. E a palavra de Deus fala que ele passa por aquele caminho e vai de largo, ele vai longe, ele desvia. E você sabia que o sacerdote estava cumprindo a lei naquele momento? A palavra de Deus fala lá no Velho Testamento, a lei segundo Moisés fala que o sacerdote ele não pode tocar um cadáver ou sangue. Então ele não tocou porque ele estava cumprindo a lei. Então ele queria mostrar para o doutor da lei que não basta apenas conhecer a lei se essa lei não for provida de amor. E fala em seguida que veio o levita. E como era um caminho de aproximadamente 27 quilômetros entre Jerusalém e Jericó, e era um caminho de descida, provavelmente aquele levita viu a cena do sacerdote e pensou: se ele não fez, por que eu vou fazer? E ele passa também. E depois vem um samaritano. O samaritano, provavelmente ele não estava naquele caminho, ele estava nas montanhas, porque se ele estivesse no mesmo caminho
ele poderia ser até apedrejado pelos judeus, porque os samaritanos e os judeus não se davam. O samaritano era alguém desprezado pelo próprio judeu. Mas foi aquele samaritano que parou ali para socorrer aquela pessoa que estava ali semi-morta, ensanguentada. Foi ele que atou as feridas, foi ele que passou azeite e vinho, foi ele que colocou no animal e foi ele que levou para a hospedaria. E é interessante nós percebermos que o samaritano fala assim para o hospedeiro: cuida dele, e que quando eu voltar, se você gastou alguma coisa a mais, eu te indenizarei. Então, é muito interessante nós percebermos que a palavra indenizar, muitas vezes ela é usada no sentido de ressarcir um prejuízo, de pagar aquilo que te ofendeu, de pagar aquilo que te faz sentir falta de alguma coisa. Então, se o hospedeiro falava assim: eu estou com sono, cuida dele. Eu estou cansado, cuida dele. Essa é a ordem do bom samaritano. O bom samaritano, ele é a figura do próprio Jesus. Porque Jesus muitas vezes foi desprezado. E até os próprios judeus naquela época chamavam ele de samaritano. E hoje Jesus tem sido uma figura desprezada. Porque os seus princípios têm confrontado com a sociedade em que a gente está hoje. Mas o que eu acho mais interessante nesse texto, e o que eu queria trazer para você, é quando Jesus responde para o doutor da lei. O doutor da lei pergunta lá no versículo 29. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus aqui no versículo 36, ele devolve a pergunta. Quem foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? A gente pode inferir desse texto. Quando Jesus fala, respondendo a pergunta, quem é o meu próximo? E Jesus fala assim, o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores, a gente pode inferir que esse homem que caiu na mão dos salteadores é o próprio doutor da lei. Então, eu quero te falar uma coisa. Às vezes, você acha que você já conhece todas as coisas, que você já está pronto para ajudar alguém, que você está pronto para fazer as boas obras, mas é você que precisa de ajuda. É você que está ensanguentado naquele lugar. É você que precisa do toque de Deus. É você que precisa ser resgatado. É você que precisa ter azeite e vinho na sua vida. É você que precisa ser cuidado. Só depois que você for sarado é que você vai ser como o bom samaritano e amar o seu próximo. Eu quero te falar que não basta ter entendimento, porque quando o doutor da lei fala assim, amará a Deus de todas as suas forças, de todo o teu coração, com toda a tua força, isso diz a lei de Moisés. E ele acrescentou aqui, e de todo entendimento. Não está na lei de Moisés o de todo entendimento. Ele acrescentou, como se diz, eu sei do que eu estou falando. E Jesus falou para ele, você disse bem, mas ele quis se justificar. Quando a gente quer se justificar, significa que a gente não está agradando daquilo que a gente está vivenciando hoje. A gente precisa dar uma justificativa, querendo se justificar. Eu quero te falar, não se justifique pelos seus conhecimentos. Não ache que está tudo bem porque você tem conhecimento. Eu quero te falar que você precisa ser resgatado pelo bom samaritano. O samaritano, ele foi o próximo do homem caído. Às vezes nós somos o samaritano, às vezes nós somos o sacerdote, às vezes nós somos o levita, às vezes nós somos o samaritano, mas às vezes a gente é um homem caído. Não adianta entendimento, não adianta apenas ser conhecedor profundo da lei. É preciso que as nossas feridas sejam saradas antes de que a gente vá alcançar as pessoas aí. O doutor da lei era aquele que estava caído e ele precisava do toque de Deus. Quem você é hoje? O doutor da lei? O sacerdote? O levita? Ou você já é o bom samaritano capaz de resgatar as pessoas? Pense nisso.